Olá pessoal, me chamo Rodrigo Godoy, seja muito bem-vindo ao universo da costura. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês, costureiras, os tipos de máquinas que existem. Na verdade, não vou mostrar todos os tipos de máquina. Vou mostrar para você, costureira que está iniciando e quer saber qual que é as máquinas que você deveria ter, ou seja, as máquinas principais. Neste vídeo eu vou mostrar para você por que é importante ter essas máquinas e os tipos de ponto que elas fazem. Então tenho certeza que você vai gostar muito se você não tem ideia nem por onde começar. Na verdade, esse vídeo é um vídeo básico para as costureiras que já são experientes, já sabem como que funciona esses tipos de máquina. Mas você que está começando agora, tenho certeza que vai tirar bastante proveito deste vídeo. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e dê uma força aí dando seu like. Então vamos lá? Vamos para o vídeo lá na tela do meu computador para mostrar para vocês os tipos de máquinas que hoje existem. Muito bem pessoal, então vamos agora mostrar as máquinas de costura mais comuns, que normalmente se você tiver ela, você não vai ter mais dor de cabeça, você vai conseguir fazer ótimas costuras e vai conseguir fazer quase tudo com elas, ok? Então essa aula na verdade é para mais os iniciantes que não têm ideia de o que as máquinas de costura faz, por exemplo, que costura ela faz. Então essa máquina de costura que vocês estão vendo aqui é uma máquina de costura reta industrial. Então o que que ela faz? Se vocês verem aqui, você consegue esse pano verde aí com a costura, ela faz esse ponto aí. Ela só faz esse tipo de ponto, ela não faz outro. Ela simplesmente costura reta, por isso que o nome já fala. Máquina de costura reta industrial. Ela só faz esses pontos aí. A única coisa que você consegue alterar nela é o tamanho do ponto. Por exemplo, talvez você quer um ponto um pouco menor, aí você consegue alterar ela. Se quiser um ponto maior, você também consegue alterar ela. Então essa é a máquina de costura que a maioria das costureiras elas têm. Então se você vai costurar com frequência, ou seja, costurar horas e horas com a máquina de costura, então em vez de você comprar uma máquina de costura doméstica, você vai comprar uma máquina de costura essa daí. Essa aí é mais cara do que uma máquina de costura doméstica, dependendo da máquina, é claro. Mas por que então ela é mais cara se ela faz menos coisas? Porque ela aguenta bem mais. Ela é, podemos dizer que essa aí você vai, se você cuidar bem dela, fazer as manutenções corretas, ela é para a vida toda, nunca mais você vai precisar se preocupar com ela. Então aqui eu estou mostrando uma máquina Singer, mas qualquer máquina de costura industrial reta, ela vai fazer esse tipo de costura que você está vendo aí. Então essa é uma das máquinas principais que as costureiras precisam ter se querem realmente trabalhar na área, se querem realmente trabalhar com isso, ok? A outra máquina de costura é a máquina overlock. A máquina overlock, ela faz uma costura totalmente diferente de uma máquina de costura reta. Ó, como você pode ver no pano vermelho aí, do seu lado direito, você consegue ver a costura. Então ela faz essa costura, mas ela não somente faz a costura, ela corta o pano. Por exemplo, se você reparar aí, a costura fica sempre no começo do pano, porque ela cortou o pano. Então a máquina overlock ela é excelente para fazer alguns acabamentos, né? Então se você reparar na sua roupa, normalmente vai ter essa costura aí, ó, essa costura overlock. Então olha que interessante, na máquina, se você reparar, tem três tipos de tensionador, ó, então tem três tipos de tensionador, então ela usa exatamente três tipos de linha. Então uma linha para a agulha, as outras duas linhas são para os loopers. Então ela usa três tipos de linhas para poder efetuar essa costura aí que você está vendo no seu lado direito. Então a máquina overlock ela é excelente para você fazer esses arremates aí. Então se você quiser iniciar para poder trabalhar com costura, é bom você ter uma máquina industrial e uma máquina overlock, ok? Então vamos para outro tipo de máquina. Essa máquina é interlock. Então ela é meio parecida com a overlock. Mas qual que é a diferença? Se vocês reparar, ela tem, em vez de 3 tensionadores, ela tem 4 tensionadores. Então, por que tem 4 tensionadores? Porque ela usa uma
agulha a mais. Isso mesmo, ela usa uma agulha a mais. Então, se vocês reparar aí no desenho, no tecido aí, ela faz o corte, ela faz a costura de uma overlock e ela também faz a costura de uma máquina reta. Olha que interessante. Então, se você precisar fazer em um tecido este tipo de costura, em vez de você passar a overlock, depois passar a máquina reta, você simplesmente vai fazer isso aí, ó. Você vai fazer a overlock e vai fazer a reta automaticamente. Mas se vocês reparar aí, ó, na frente você vai ver esses pontos de uma máquina de costura reta, mas atrás, olha como que é o desenho. É diferente, ó. O desenho é esse aqui, ó. Ó como que é diferente, tá vendo? Aqui na frente vai ficar assim, em cima. Embaixo vai ficar deste jeito. E aqui é os 4 tensionadores que eu mencionei para vocês. Aqui é o visor do óleo, aqui é a de segurança, aqui tem a faca para poder efetuar este corte aqui. Então essa é a máquina de costura interlock. Então nós vimos a máquina de costura reta, máquina de costura overlock e interlock. Então overlock, interlock é diferente. Eu consigo fazer uma costura numa máquina interlock só overlock? Consegue. Só basta você não usar a outra agulha. Aí vai ficar como se fosse overlock. Então você precisa ter uma overlock e uma interlock? Não. Se você tiver uma interlock, você já vai conseguir fazer a overlock e se desejar fazer interlock. Mas se você tiver um overlock, você consegue fazer interlock? Não, não vai conseguir. Mas muitos têm apenas a overlock e a reta e já consegue fazer o trabalho que elas desejam. A outra máquina é a famosa máquina de costura caseira. Qual que é a diferença dela? Se vocês repararem, essa máquina de costura caseira, normalmente as máquinas de costura caseira tem vários tipos de pontos. Ou seja, olha os pontos que ela faz zigue-zague, ela faz até mesmo, tem máquina, não essa especificamente, mas tem máquina que ela faz esse tipo de costura aqui, ó, a costura overlock, mas numa máquina caseira. A única diferença, ó, se você reparar, quer ver um desenho parecido com uma overlock? Essa daqui, ó, vocês estão vendo na seta aqui, tá vendo? Ela é parecida. Então, e outro tipo de desenho aí que vocês podem ver. Mas então qual que é a diferença? Por que eu vou comprar uma máquina overlock e vou precisar de comprar uma máquina de costura reta industrial em vez de uma máquina caseira? Se a caseira ela dá bem mais pontos e ela normalmente algumas máquinas mais em conta, outras são mais caras. Porque a máquina caseira, o nome já fala, ela é feita para você não usar com muita frequência. Você pode costurar todo dia? Claro que pode. Mas essa máquina aqui não foi feita para costurar 8 horas sem parar. Todos os dias. Já essas máquinas aqui já foram feitas para você costurar quantas horas você desejar. E só para vocês terem ideia, essa máquina de costura reta industrial, ela tem a lubrificação própria. Ou seja, embaixo dela tem a lubrificação. Tem uma bombinha aqui que suga o óleo que lubrifica a máquina toda. Já essas máquinas aqui também, ó, ela tem a lubrificação automática. Já a máquina reta não tem lubrificação automática. Então de vez em quando você vai precisar abrir a máquina e fazer essas lubrificações, verificar se está com graxa, verificar se está com óleo e assim por diante. Então por quê? Essa máquina, imagine você usando 8 horas sem parar e ela vai desgastar, querendo ou não, porque ela não tem tanta lubrificação e ela não foi feita para isso. E ela é plástico, né? Então essa máquina é muito boa, sim, é muito boa, mas se você fazer um conserto ali, um conserto aqui, não costurar com frequência. Então esses são os tipos de máquina mais utilizados. Temos, é claro, outros tipos de máquinas aí, né? Mas esses são os que mais as costureiras utilizam, ok? Então pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E embaixo aqui na descrição temos uns links bem interessantes, uns vídeos bem interessantes, até mesmo um curso gratuito para vocês que estão aí
iniciando ou que vocês querem prever, ou seja, evitar que sua máquina dê problema. Não importa se ela é uma máquina de costura caseira ou uma máquina de costura industrial, ok? Então, até mais, um forte abraço e até o próximo vídeo.